Galera, vamos lá. Brevemente aqui pra gente falar de algumas coisas, né? Basicamente o fim do ano de 2023 pro Botafogo, com ainda um adendo na última rodada em que o Botafogo vai ter que secar o Grêmio e vai ter que ganhar do Internacional fora de casa. A maior probabilidade pra mim, eu já falei no último vídeo, vou repetir, é do Botafogo ir pra pré-Libertadores, certo? É o que eu penso. Eu acho que o Botafogo termina esse Campeonato Brasileiro em 5º lugar, tá legal? Mas vamos lá. O negócio é o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui sobre tudo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Primeiro de tudo, eu quero falar do Diego Costa, que eu gostei bastante da declaração dele, certo? Achei importante, achei interessante e acho não só do Diego Costa, tá? Do Vitor Sá. O Vitor Sá também foi um cara que chegou, botou a cara, falou a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa. Nós deixamos um campeonato nas mãos escapar, agora é olhar pra frente, não adianta ficar choramingando. É mais ou menos isso. O Diego Costa falou sobre aprendizado, que ele nunca viu isso na carreira dele no futebol, e que ele acha que, tipo assim, a comemoração, o oba-oba, a situação, ela é importante, né, pro torcedor, mas isso não pode entrar no interno. E ele sente que isso entrou no vestiário, né, e os jogadores se desconcentraram, desfocaram num determinado momento, sabe? Dia a dia é aquilo. Você não tem um comando próprio, o dia a dia é diferente, você não vai treinar com a mesma intensidade, você não vai ter aquela mesma disciplina, você não vai ter a mesma concentração, o mesmo foco, né, a mesma atenção que você teria a fatores defensivos, ofensivos, enfim. E o que o Diego Costa falou é muito correto, cara. Assim, ninguém pode estar despreparado porque pode acontecer no futebol, cara. O Botafogo se despreparou muito. Os jogadores se desprepararam muito e eles são os principais culpados por isso, sabe? Eu, inclusive, gostaria até que o Diego Costa continuasse, ele não cravou a permanência dele, mas eu gostaria muito que o Diego Costa continuasse no Botafogo em 2024. Acho que ele é um cara importante, de grupo, experiente, é um cara com brio, né? É um cara com assim, acho que brio, vontade de vencer, gana. É um cara importante nesse sentido, uma liderança que eu acho que vai ser importante. Além de jogar muito bem, apesar de ter se machucado bastante, acho que é um cara que ele colabora contra o Grêmio, né? Jogou pra caralho, embora a defesa tenha entregado mais uma vez. Mas enfim, continuando. Além da situação do Diego Costa, que eu achei importante, ele ter falado sobre isso, ter falado como que o grupo do Botafogo se desconcentrou, e não é só de hoje, né, rapaziada? A gente tá falando dessa base, né, que foi uma equipe que no ano passado tinha uma vaga de pré-Libertadores nas mãos e perdeu pro Cuiabá em casa. Tomou aquela porrada pro Atlético Paranaense na última rodada numa apresentação vergonhosa da equipe. Início de ano, Botafogo liderando o Campeonato Carioca, leva a porrada do Vasco, se descontrola, perde pro Flamengo, não vai nem pra semifinal. Chega no campeonato, na Copa do Brasil, faz 2-0 no Atlético Paranaense, leva o 3-2. Campeonato Brasileiro, bom, não preciso nem falar, tá? A Copa Sul-Americana foi até, tipo assim, a eliminação foi normal, não teve nada de, tomou uma virada inacreditável e tal, não aconteceu. Mas, enfim, a gente listou aí 4 ocasiões, né, e algumas a gente nem lembrava. 2-0, o Botafogo fez 2-0 no Fluminense ano passado, com o Jefinho e tudo mais, tomou 2 gols. Tomou o empate. Cedeu o empate. Então, assim, cara, de fato, a gente precisa de um comando novo, sabe? A gente precisa de algo que mude, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. Aí agora a gente fala aqui também um pouquinho da fala do John Textor, sabe? E aí que eu acho que algumas coisas elas têm que ser levadas em consideração. Primeiro que, de fato, não dá para ficar mais olhando para trás, é complicado. A gente não sabe, nós que carregamos esse fardo. Como eu falo, nós não sabemos quando nós vamos cicatrizar dessa dor, desse problema, desse marasmo no qual a gente se enfiou, mas a questão é a seguinte, a gente vai ter que se acostumar com a competitividade, porque o Botafogo não é uma parada igual a 2017, o Botafogo perdeu a semifinal, perdeu as quartas da Libertadores, aí em 2018 o Botafogo vai estar lá brigando para não cair de novo, salário atrasado, não. O Botafogo agora tem um investimento, o Botafogo tem uma estrutura diferente, o Botafogo tem jogadores de mais qualidade, o Botafogo vai contratar mais jogadores de qualidade. Então a tendência é o Botafogo estar disputando. Então, assim, é bom que o Botafogo e o Botafoguense se acostumem com esse tipo de cenário de disputar com gente graúda, sabe? Embora tenha sido uma grande vergonha o que aconteceu em 2023, em 2024 o Botafogo pode chegar e pode ganhar. Muita coisa precisa mudar? Muita, certo? Inclusive, o negócio é o seguinte, cara, John Textor,
Comportamento dele hoje, não gostei, tá? Dando coração, deu coração pra galera, tudo mais, pra torcida. Mas enfim, acho que não era dia de tanta simpatia, sabe? Segundo ponto, postar nas redes sociais, apoiem, então, desculpa, cara, não é momento de cobrar torcedor. Não é, tá? Inclusive, achei terrível, né, o Botafogo ter esperado esse dia moribundo, esse dia terrível, né, para liberar de graça ingresso para mulheres e crianças, sabe? Só na crise, enfim. E depois, o John Textor ele dá uma declaração dizendo que para ele não importa o que aconteceu nos últimos 30 anos. Ele se importa com quem sofreu nos últimos 30 anos e que ele chegou a 18 meses. E ele vê evolução. Que ele não vai ficar olhando para trás, que ele tem que olhar para frente e o futuro é próspero. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não precisa falar isso hoje, sabe? Eu acho que os 30 anos importam sim, ainda mais que ele tá lidando com gente que sofreu sim com isso, sabe? E nos próximos anos, sim, acho que o futuro tem que ser próspero. Mas, para o futuro ser próspero, ele mesmo, John Textor, vai ter que executar mudanças na liderança do departamento de futebol. Acho que se a gente não conseguiu abocanhar esse título, tem muito a ver com isso. Há uma lacuna entre quem é o comandante principal do futebol do Botafogo. Eu não sei dizer. A gente tinha ali o Castro, depois o Textor, enfim. E depois saiu o Castro. Quem cobrava, digamos assim, os jogadores? Quem cobrava o treinador? Não tinha. A gente não tem essa figura que liga o departamento de futebol ao Textor. Acho que falta uma hierarquia melhor definida no Botafogo, sabe? Ainda falta isso. Enfim, acho que esse tipo de coisa a gente tem que melhorar. Jogadores novos vão ser contratados. O Botafogo precisa não só pegar jogadores novos para a parte técnica, mas para liderança, sabe? Enfim, é basicamente isso. E vida que segue, bola para frente. Temos mais esses 2 dias e aí o último jogo do ano pra gente mirar 2024 e ver se o Botafogo vai pra pré-Libertadores, fase de grupos, e ver como é que o Botafogo vai sair. Um abraço e fui.